Fala galera, tudo jóia? Turma, vamos fazer um vídeo hoje para tentar explicar o máximo de coisas possíveis sobre o HCE. Muita gente me pediu esse vídeo. Jovem, faz o vídeo sobre as builds de HCE, faz o vídeo, explica os preços das builds de tanque, suporte, healer, explica os mapas, quanto que dá de lucro cada mapa, quanto que dá de fama, quanto que custa um mapa e por aí vai. Uma série de perguntas aí eu tô gravando esse vídeo para explicar um pouco do que eu sei. Mas se vocês souberem coisas a mais, pode escrever nos comentários aí, que HCE é assim, galera. Toda vez tem um meta, aí muda o meta, aí começa a usar um tipo de arma, começa a usar outro tipo e por aí vai. E eu vou explicar como está o meta hoje. Se o meta mudar daqui uns tempos, eu vou trazer um novo vídeo sobre isso, explicando tudo de novo, como é que está o meta daqui X meses, beleza? Então vamos embora lá. Aqui, galera, ó, nessa planilha eu tentei resumir o máximo de informações que eu tenho sobre HCE. Vamos colocar aqui, ó, o que é HCE? Para quem não sabe, HCE é a expedição, é o conteúdo PvE de maior, que chega até o nível máximo no Albion. No Albion nós temos PVP, Player to Player, Player versus Player e PvE, Player versus Monstros, né? E aí o HCE é a expedição. No mapa lá da cidade é onde tem um portal azul. Você coloca os mapas de HCE e faz junto com a sua PT. Normalmente no HCE é um tanque, 2 DPS, um suporte e um healer, normalmente. O HCE, os mapas de HCE podem variar do level 1 até o level 18. E aí, o lucro por mapa, do level 1 até o level 9, dá muito pouco lucro. Por isso que eu coloquei aqui, ó, só para aprender. Os levels 7, 8, 9, se você terminar o mapa direitinho sem morrer, você ganha por volta de 100 mil até 150 mil por mapa. Um mapa dura aqui de 20 a 30 minutos. Se você fizer o mapa no tempo certinho, que tem um tempo para a gente fazer o mapa, aí o dono do mapa irá ganhar um novo mapa de level maior. Vamos supor que eu fiz um mapa level 9 e a minha PT conseguiu fazer o mapa no tempo, terminar o mapa todinho no tempo. Aí a gente vai ganhar um mapa de level 10, entendeu? Já o HCE do level 10 ao level 14, você vai ganhar mais ou menos 200 a 450 mil por mapa. Cada mapa vai pagar um tanto diferente, porque a quantidade de bicho que você tem que matar é diferente, entendeu? Os skips são diferentes, por aí vai. E do level 15 ao 18 você vai ganhar de 500 a 900 mil por mapa. E esse dinheiro aqui, galera, é a prata que cai no chão. O HCE tem essa vantagem, você já pega a prata que vem do mob e esse dinheiro vai direto para sua conta. Fora o loot, eu não estou contando o loot, tem alguns mapas que, por exemplo, 15 ao 18 que dropa item T7, dropa item T8. Isso aqui é só de prata que cai no chão. E a fama por mapa? Como é que é, jovem, a fama? Então, esses dados aqui, galera, eu marquei de vermelho porque é com base no que está no Discord 100% HCE. Que a prata antigamente dava muito mais prata, eles nerfaram um pouco a prata, mas a fama eles não nerfaram. Aí o pessoal do Discord 100% HCE, eles fizeram análise há uns tempos atrás com o set 100/100 e começaram a contabilizar quanto de fama amarela que dava em cada mapa. Aí até o level 9, o máximo que conseguiu de fama amarela foi 150 mil de fama amarela. Do level 10 ao 14, também depende dos mapas, galera. Tem mapa que a gente faz mais bichos, tem mapas que faz menos. Varia de 200 a 700 mil de fama amarela para cada mapa. E do level 15 ao 18 varia de 500 mil de fama amarela até 1 milhão e pouco, 1 milhão e meio, 1 milhão e 200 de fama amarela. Por exemplo, um level 18 dá muito mais fama, entendeu? Aí isso aqui eu marquei de outra cor porque eu vou atualizar isso aqui para ver se está certinho. Mas eles não nerfaram a fama. Esse quantitativo de fama aqui, ó, é o que mais dá fama no jogo, disparado. É um dos conteúdos que mais dá fama. Em cada 20, 30 minutos você ganha 1 kk de fama amarela. Aí o custo dos mapas, vamos lá. Os mapas level 1 até level 9, olha lá, eu botei aqui de 200 mil, que custa um mapa level 7, a 600 mil, que custa um mapa level 9, se você for comprar no mercado. Mas esses mapas também dropam em DG, o pessoal evolui do 5 até o 7 para vender e por aí vai. Do level 10, olha lá, o mapa level 10 está custando por volta de 900 mil no mercado, a 1 milhão e meio, um de level 14. E os mapas
de level 15 a 18 custa no mercado por volta de 2 milhões. Alguns são mais caros, outros são mais baratos. Os mais baratos costumam ser os mapas mais difíceis, que é Fungicida, Nas Garras do Corvo. Eu vou explicar como é que é. Já os mais caros é os mapas mais fáceis, que nem Loucura Madeireira, Negócios Suspeitos e por aí vai. Isso aqui, ó, é uma noção geral para vocês de quanto que dá de lucro por mapa, quanto que dá de fama e o custo dos mapas. E a duração, beleza? Vamos falar agora dos mapas, galera. Nós temos 10 mapas de HCE. Vou ter que até escrever aqui, ó, 10 mapas. Nós temos 2 mapas de gigante, que é o Guerras Rochosas e o Fungicida. Nós temos 3 mapas de fantasma, que é o Reza para os Mortos, Na Surdina e Batalha Eterna. Nós temos 3 mapas de mineiros, que é o Punhado de Prata, Negócios Suspeitos e Loucura Madeireira. E temos 2 mapas de Morgana, que é o Três Irmãs e Nas Garras do Corvo. Desses 10 mapas aqui, pessoal, os mais difíceis para fazer hoje, depois que nerfaram, não tem mais como refletir, depois que tiraram o reflete, ficou um pouco mais difícil de fazer alguns mapas de HCE. Os mais difíceis para fazer hoje é o Fungicida, do level 15 ao 18, ele ficou mais difícil porque não tem como refletir mais. O Batalha Eterna, também antes a gente refletia e era muito fácil fazer o boss, agora que não tem como refletir, ficou mais difícil também, do level 15 ao 18. O Punhado de Prata, ele não mudou, ele continua sendo a mesma coisa que era, mas ele é um pouco difícil porque tem gente que não tem muita experiência com sets especiais que tem que levar aqui, ó, set de adaga, por exemplo, e aí é um mapa difícil ainda, não mudou. E para mim o mais difícil de todos é o Nas Garras do Corvo. Ele já era difícil antes, agora ficou mais difícil ainda, que antes todo mundo refletia junto o boss final. Agora que tirou o reflete, a gente tem que fazer ele com dois tanques no boss final, e se um dos 2 tanques morre, todo mundo morre. Às vezes tem que fazer o mapa sem healer, vou explicar como é que é. Esses são os mais difíceis. Aqui, pessoal, e o resto é mais tranquilo. Guerras Rochosas é de boa, dá pra fazer do mesmo jeito que fazia antes. Reza para os Mortos é tranquilo, Na Surdina é de boa. Negócios Suspeitos é muito fácil, Loucura Madeireira é muito tranquilo e Três Irmãs também muito tranquilo. Então os mais difíceis, Fungicida, Batalha Eterna, Punhado de Prata e Nas Garras do Corvo. Esses 4 aí são os mais difíceis. Aqui, ó, botei um resumo de tudo que tem que levar em cada mapa. Por exemplo, Guerras Rochosas, o DPS tem que levar só o set principal dele e o set de skip. Daqui a pouco eu vou explicar aqui, ó, o que é set principal e set de skip. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, vocês me perdoem, porque eu tenho que explicar tudo aqui. Eu vou falar sobre todos os sets aqui de suporte, todos os sets de DPS, todos os sets de healer e todos os sets de tanque. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui para vocês. Nós vamos voltar só para poder falar aqui um pouquinho dessa tabela. O set principal e o set de skip. O suporte nesse mapa tem que levar o set principal dele, o set de skip e um Raiz Férrea ou um Frost para fazer no boss final, para ajudar o tanque. O healer é o set principal, o set de skip. E eu botei aqui de outra cor, ó, um Hobby Sectário, por quê? Muitos healers gostam de usar casaco real durante o mapa e no boss troca por Hobby Sectário, porque o Hobby Sectário aumenta muito mais a cura do healer no boss final. Ele ganha 50% de bônus de cura. Dificulta um pouco para ele usar o duplo raio, que o casaco real ajuda ele a usar o raio de cura 2 vezes, mas o Hobby Sectário alguns gostam. Por isso que eu coloquei nessa cor de vinho, porque é optativo, você pode ou não pode usar. E o tanque normalmente é o set principal, o set de skip e o monge negro, que ele tira a massa e tira a bengala e põe o monge negro, que é para poder ter uma defensiva a mais, para poder mitigar o dano, que esse boss bate muito forte. O fungicida aqui, ó, botei set principal, o DPS não muda, é só principal e skip. O suporte também não precisa levar nada, é só o set principal e o skip. Antes ele tinha que levar reflete, mas agora não precisa mais. E o healer, esse mapa aqui, level alto, ó, eu coloquei assim, sem healer ou com nature. Por quê? Esse mapa é um mapa que tem menos tempo de todos. O tempo é muito curto. Se o tanque errar uma bobeira, se alguém morrer, já era. A gente perde o mapa, porque é muito pouco tempo. E aí tem 2 formas de fazer esse mapa sem passar tanto aperto. Ou a gente faz sem o healer, esse healer aqui não vai jogar, aí o tanque, vamos jogar com um tanque, um suporte e 3 DPS. Aí o tanque tem que saber entrar e sair das pools sem morrer.
Ah, se você estiver não entendendo nada, vamos supor que você é novo no Albion, você não está entendendo nada que eu estou falando. Galera, no meu canal aí tem vários e vários vídeos de HCE. Vejam os vídeos para vocês entenderem o que é um tanque, o que é um healer, o que é um suporte, o que é um DPS. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais sobre isso. Mas se você não estiver entendendo nada agora, vê os vídeos de HCE para você ter um pouco de noção. Mas vamos voltar. Os sets de healer aqui, esse mapa, como é muito difícil de fazer, ou a gente faz sem o healer, não vai ter o healer aqui, a gente vai fazer com um tanque, um suporte 3 DPS, que aí a gente mata muito mais rápido os mobs, a gente mata rapidão, o tanque só precisa entrar, fazer o trabalho dele e sair de perto para os DPS e o suporte matar. Ou a gente faz com healer, mas faz com raiz férrea. Dá para fazer com o set principal de healer normal, o Holy? Dá. Só que é muito, mas muito apertado. Muita gente agora está usando o raiz férrea ao longo do mapa. Por quê? Porque o raiz férrea dá para você utilizar o E dele entre os mobs. Você utiliza o E entre dois mobs inimigos e aí o dano é compartilhado. Você mata mais rápido a pool. Aí esse raiz férrea ajuda o DPS e o suporte, ajuda a causar mais dano nos mobs. Ele cura menos o tanque? Cura menos. Ele vai curar muito menos o tanque, vai ser muito mais trabalhoso. Mas o tanque tem que saber que ele tem um raiz férrea, ele tem que saber que ele não pode tomar muito dano, que o raiz férrea ele não vai conseguir, ele cura lentamente, ele não é que nem o outro que cura rápido. Aí muita gente está usando raiz férrea para fazer o fungicida. A mesma coisa nas garras do corvo. Que nas garras do corvo é outro mapa que tem muito pouco tempo. Então, ou você faz sem o healer, faz com tanque 3 DPS e um suporte, ou você faz com healer, mas com healer de raiz férrea. Que aí ele usa a raiz férrea durante todo o mapa, cada pool ele vai linkar os dois mobs para os DPS causar mais dano. E no boss final ele volta para o set principal, que aí no boss final aqui do fungicida, o raiz férrea é muito fraco para curar. Aí ele põe o set principal dele de healer de novo, para curar o tanque. Aqui nas garras do corvo, em vez dele voltar para o set principal, ele vai colocar aqui um set de off-tank. Depois eu vou explicar isso aqui com mais detalhes, não precisa preocupar, galera. Pronto, então você já sabe que o healer aqui, ó, no fungicida, ele funciona diferente. Ele tem que ter o set principal, ele tem que ter o set de skip, ele tem que ter o raiz férrea, caso joguem com ele. Ele pode usar o Hobbit sectário aqui no boss final, se ele quiser, para aumentar a cura dele. Ou pode jogar sem healer, entendeu? Aí a gente volta aqui. Tem várias opções para o healer aqui no fungicida. E o tanque, Alan? O tanque no fungicida, ou ele usa em cubos mais escudo. Em cubos é uma arma também tipo monge negro, que vai fazer o boss encolher e causar menos dano nele. E o escudo vai aumentar a armadura do tanque e vai manter o agro do boss no tanque. Ou ele usa o monge negro. Normalmente o pessoal gosta de usar em cubos mais escudo, porque esse aqui mantém mais o agro do boss no tanque. E funciona bem. Só isso. Já aprendemos aqui o fungicida, que é um dos mapas mais difíceis. O que é que mudou no fungicida? O healer agora tem várias formas de fazer com ou sem healer. É isso. O tanque aqui, sempre o tanque, galera, acho que eu vou falar assim, ó, por tipo de player, do que em vez de falar por mapa. Senão vai ficar muito longo. Vamos lá. O DPS, vamos falar pelo DPS. Em todos os mapas, ó, set de skip, set principal, set de skip, set principal, set de skip, set principal e por aí vai. Só no punhado de prata que o DPS tem que levar o set de adaga. Porque esse boss, no boss final, ó, porque esse boss do punhado de prata, ele causa muito dano no DPS e o healer não consegue curar. Então tem que levar o set de adaga se você for jogar de DPS. E vou mostrar daqui a pouco qual set que é. O negócio suspeitos é o set principal de skip, loucura madeireira também, três irmãs também. E o nas garras do corvo é o set principal de skip e o set de off-tank. Daqui a pouco eu vou mostrar. Esse set de off-tank não é obrigatório você levar mais. Eu vou até colocar aqui de vermelho. Você só vai levar o set de off-tank se o tanque pedir. Porque normalmente a gente faz esse mapa aqui com 2 tanques no boss final, que é o tanque principal, mais um único off-tank. Aí normalmente ou vai ser o healer, que vai ser o off-tank, ou vai ser aqui o suporte, que vai ser o outro off-tank, ou vai ser o DPS. Por isso, quando eu coloco na cor vinho, quer dizer que é opcional. Se o tanque quiser ele fazer um tanque e o DPS fazer o outro tanque,
e aí vamos supor que vai jogar com um suporte, vai jogar sem o healer, talvez jogue sem o healer aqui, pode, aí um dos DPS vai fazer o off-tank. Se ele quiser que jogue sem o healer também e o suporte faça aqui o off-tank, e aí coloca 3 DPS com set principal, pode. Aí os DPS não vai usar mais o off-tank, quem vai usar o off-tank vai ser o suporte, e vai ser 3 DPS batendo, sem healer. Tem essa opção também. Ou o healer vai fazer o off-tank, vamos ter aqui o suporte com um bowzinho, ó, o suporte eu coloquei, ó, set off-tank ou bow. Vamos ter aqui um bowzinho no suporte e os DPS vai bater normal, com o set principal deles. Então nós teríamos 2 DPS batendo normal, teríamos um bowzinho de suporte, teríamos o healer iria transformar em off-tank. Vamos supor que ele usou raiz férrea durante o mapa todo, e aí no final, no boss, ele põe o set de off-tank e faz ele mais o tanque, 2 tanques e 3 pessoas batendo aqui, entendeu? Tem várias opções, várias configurações, por isso que eu deixei tudo aqui para vocês. Jovem, eu não estou entendendo nada. Vê os vídeos que eu postei nas playlists de HCE, desse mapa aqui nas Garras do Corvo, deve ter uns 5 ou mais vídeos aí. Vê esses vídeos que você vai entender isso aqui que eu estou falando, entendeu? Pronto. Então DPS, recapitulando, DPS sempre é isso. Ou é set principal, set skip, ou set de adaga, ou off-tank. Só tem 4 sets para DPS. O suporte também, set principal, skip, tá vendo? É para todos. Todos têm que levar set principal, skip em todos os mapas. O suporte aqui, ó, primeiro mapa, set principal, skip, aí raiz férrea ou frost pro boss. Fungicida não precisa levar nada. Reza para os mortos também, mesma coisa, set principal, skip, raiz férrea ou frost. Na surdina, set principal, skip e raiz férrea. Por que eu tirei o frost? Porque o frost atrapalha o tanque a fazer a contagem. Esse boss final, o tanque gosta de contar. Aí o raiz férrea funciona muito bem, só o raiz férrea. O Batalha Eterna tem um set de arcano aqui, que é um set diferente, que o suporte tem que levar, que é bem chatinho, depois você aprende, mas é chato. No Punhado de Prata é o set de adaga, o mesmo set que o DPS leva, o suporte também tem que levar para esse boss. O Negócio Suspeitos é raiz férrea ou frost. Normalmente os tanques preferem raiz férrea do que frost. Loucura Madeireira é raiz férrea ou o bow. Se o tanque for fazer com um monge negro em cubos, você usa o raiz férrea para ajudar ele a segurar o dano. Se o tanque for fazer com espada e escudo refletindo, Alan, mas cancelou o reflete, mas aqui é só para ele poder manter o agro e ficar longe, para poder ajudar os DPS. Aí você vai usar o bow, porque você vai ter que ficar longe do tanque quando ele usa espada, aí você usa o bow. Tem essa opção aqui. O Três Irmãs é raiz férrea para ajudar o tanque também no boss final. E o Nas Garras do Corvo, ou é o set de off-tank, que nem eu expliquei, caso eles peçam que você faça. Se você não for fazer o off-tank, aí é o bowzinho, porque o bowzinho ele quebra a armadura do bicho e você vai ficar longe do tanque e longe do boss final. Então você tem que bater com o bow de longe, entendeu? Essa aqui é a configuração ideal de tudo que você tem que levar para o suporte. Para o healer, vamos lá. Para o healer aqui, como eu falei, todos os mapas, todos, você pode levar Hobbit Sectário e na hora do boss final você troca. Que no set principal, vocês vão ver daqui a pouco, a gente está utilizando o Casaco Real. Por que o Casaco Real? Porque o Casaco Real ajuda os DPS a dar mais dano. E como muitos mapas agora ficou mais difícil de fazer no tempo, o Casaco Real do healer ajuda os DPS a causar mais dano. Então o Casaco Real virou o novo meta. Fungicida eu já expliquei, a gente não faz mais com o set principal, quase não faz mais os levels 15 a 18. A não ser que for um mapa level 10, aí dá para fazer, mas level alto a gente faz com raiz férrea ou faz sem o healer, set de skip e sectário no boss final se você quiser. Aqui no Reza para os Mortos, set principal e set de skip. Aqui pode colocar também o Roubo Sectário se quiser, eu vou colocar em todos aqui o Roubo Sectário porque é uma opção do cara poder usar. Por que eu não coloquei aqui antes o Roubo Sectário? Porque esse boss também, o tanque toma muito dano e aí é bom o healer usar Casaco Real no boss final para poder usar o Casaco Real no tanque, para o tanque poder recuperar as magias do Monge Negro o máximo possível. Aí tanto o suporte quanto o healer fica usando o Casaco Real no tanque, nesse boss aqui, para o tanque ter as magias, as defensivas do set dele, mais o Monge Negro sempre, entendeu? Que level 15 a 18 esse boss bate muito no tanque.
Aqui, na surdina, mesma coisa, sectário se quiser no boss final. Batalha Eterna, eu não coloquei o sectário, pode também, mas é a mesma coisa do Reza para os Mortos. O Batalha Eterna, o healer, ele tem que usar... Não, aqui não pode sectário não. Aqui no Batalha Eterna, o healer tem que usar casaco real, por quê? Para ajudar o suporte aqui no set de arcano dele e para ajudar o tanque também a recuperar aqui as magias do Incubus, do Capote, do set dele de as defensivas todas. Então aqui é o casaco real do set principal no boss. Punhado de prata, ele tem que levar um roubo sectário, aqui é obrigatório usar, e um sapato real para fazer o boss final. Vocês vão ver aí, tem vídeo meu do punhado de prata, só vocês prestam atenção no healer. Aqui, negócios suspeitos é a mesma coisa, o sectário aqui é opcional, o sectário aqui também é opcional no boss, aqui 3 irmãs também, e aqui eu já expliquei, ó, é raiz férrea ao longo do mapa, se for um mapa level alto, e o set de off-tank, caso o tanque peça que você faça o off-tank. Normalmente, quando tem healer ou sem healer, ou você não vai poder jogar esse mapa aqui. Mas normalmente, quando tem healer no mapa level alto, eles fazem o mapa com raiz férrea e faz o off-tank no final. Então tem que levar esses dois aqui normalmente. Fechou, galera? Esse é o healer. O tanque, ó, é set principal, set skip, monge negro, incubus e escudo ou monge negro. A função é quase a mesma dessas duas combinações aqui. No fungicida. No Reza para os Mortos, o pessoal costuma usar monge negro. No surdina, pode usar espada ou incubus mais escudo. Por quê? Nesse boss aqui, ó, você tem que cancelar uma magia dele, uma cuspida que o boss taca no chão. E a espada é muito legal para você cancelar a magia. O monge negro também dá para cancelar magia, mas nesse boss é mais legal você usar a espada para cancelar. A Incubus também tem como cancelar as magias. Você pode silenciar o bicho e depois cancelar com o primeiro W. Tanto o monge negro, quanto a espada, quanto a Incubus também dá para cancelar magia. Mas normalmente o pessoal usa espada mais escudo, para poder manter o agro também. Esse escudo aqui, galera, é o escudo avaloniano, que é o mais usado. Batalha Eterna, o pessoal usa Incubus, está usando agora, o escudo para manter o agro e o capote para poder ficar invulnerável. Que esse boss, no finalzinho, ele ganha um buff, e aí ele fica muito forte. Aí o tanque tem que usar todas as defensivas que ele tem, a Incubus, todos a bota, o capote, tem que usar o peito, tudo, o tempo todo para ficar vivo. E tanto o suporte quanto o healer tem que ficar dando casaco real no tanque o tempo todo, para ele conseguir fazer esse mapa level alto. Aqui na punhada de prata é só um monge negro, aqui negócio suspeito, só um monge negro, aqui loucura madeireira, o pessoal usa espada e escudo para refletir, ou usa um monge negro quando ele não quer refletir, também já vi gente usando incubos, é a mesma combinação. Aqui, ó, 3 irmãs, é incubos mais escudo. Por que o pessoal usa incubos? Porque o incubus tem uma magia que ele puxa os 2 boss de uma vez, aí ele faz os 2 boss de uma vez e o escudo para manter o agro. Aqui nas garras do corvo é espada mais brumário, porque o brumário, para poder ele recuperar as magias o mais rápido possível e poder usar a espada várias vezes, entendeu? E aí ele vai ser um dos tanques junto com outro off-tank. Pronto, galera, expliquei tudo aqui. Ficou longo, desculpa, ficou cansativo, mas eu quis fazer um vídeo só para tentar explicar o máximo de coisa. Ah, Alan, como é que eu faço HCE? Onde que eu faço isso aqui? Você vai fazer, galera, eu botei 3 Discords. Tem o meu Discord que eu criei pra galera aí, nós estamos começando, eu faço HCE todo dia lá com a galera, e muita gente está começando a entrar no Discord. Tem o 100% HCE, que é um Discord mais antigo também, que é muito bom, e tem um Discord gringo de HCE, são os 3 principais que tem hoje. Mas vamos supor que não tem ninguém em nenhum desses Discord, você pode fazer também no chat do Albion. Tem um vídeo meu no canal que explica, chat do Albion, como você pode achar grupos para fazer HCE no chat do Albion, beleza? Eu faço muito aqui também com o pessoal aleatório no chat. Pronto, galera, expliquei tudo sobre os mapas, o que tem que levar em cada mapa, quanto que ganha de lucro, de fama, de custo, pronto. Agora, nós já vamos para a segunda parte do vídeo, que é explicar aqui quais são os principais sets de suporte, DPS, healer e tanque. De suporte, galera, eu coloquei aqui ó, os principais sets. Ó, como é que você vai saber qual que é o seu set, quanto que vai gastar e etc, para poder saber qual o level de mapa que você consegue fazer. Tá tudo aqui, galera, tudo tá resumido aqui. Ó, pegando 1600 de IP na arma,
com uma arma, por exemplo, 7.3, que é essa aqui, chama sombra, e pouco spec, e brumário 8.3, que é esse aqui, você faz até level 10 tranquilo. É esse primeiro aqui, galera, esse primeiro set. É o chama sombra, é o capuz espectral para poder recuperar seu peito, o casaco real para ajudar os DPS, a botinha para ficar invisível e veneno, omelete e brumário. Esse set ó, inteiro está custando por volta de 11 milhões hoje. É um set inicial de suporte, para você fazer até level 10 tranquilo. Demorou? E aí você tem que pegar... Os DPS, o importante é você ter uma arma e o brumário com o máximo de IP possível. Mas o DPS especificamente nem precisa tanto, porque ele não causa dano. O papel dele principal aqui ó, é usar casaco real para a galera. Esse outro set do lado é a mesma coisa. Ele também... Você, se não tiver spec nenhum nesses itens, você pegando 1.600 de IP, você faz até level 10 tranquilo. O que é que mudou? Mudou aqui o capacete e mudou a bota. Esse capacete também é muito usado para quebrar a armadura dos bichos e a bota também para quebrar a armadura. Aqui, ó, nesse primeiro set, você vai conseguir usar o casaco real 2 vezes. Aqui não, aqui você vai usar o casaco real apenas uma vez, mas vai ter um capacete e a bota para quebrar a armadura. Esses dois aqui, pessoal, são muito bons. Dá para fazer até level 18 com esses dois sets aqui tranquilo. Mas eu estou gostando mais de usar esse primeiro, que é com capuz espectral. Além de ser um pouco mais barato, lá, aqui custa 13 milhões esse aqui, ele com 2 casacos reais está ajudando muito os DPS a causar dano. Então, se você pegar 1.600 de IP com pouco spec, você faz até level 10. Se você pegar 1.700 de IP aqui na arma, que pode ser uma arma 7.3 mesmo em brumário, você faz até level 14 tranquilo. Como é que eu vou pegar 1.700 aqui, Alan? É só você botar ele 100/100. Que aí você... E também upar os demais bruxos, que aí você consegue aumentar aqui a sua IP. Então você faz até level 14. Essa terceira build aqui, galera, também é muito usada para fazer HCE. São 3 builds de suporte que são muito usadas. Essa aqui é o mesmo capacete de quebrar armadura, é a bota também sectária para quebrar armadura, e agora é o peito de fogo. Esse peito de fogo ele é muito usado para alguns mapas. Por exemplo, aqui ó, os mapas de fantasma e os mapas de mineiro é muito bom, é legal usar. Já os mapas de gigante e os mapas de Morgana não é tão legal. Por que é legal usar aquele peito de fogo no fantasma e mineiro? Porque os mobs aqui, tem muito mob que é melee. E você pode chegar perto do mob e usar o peito de fogo. Já no Morgana tem aqui o alabarda, que é muito chato. Aí vai dificultar. Você não vai conseguir chegar perto do alabarda com peito de fogo, então não é bom. E o gigante tem aqueles bichos que roda também. E é difícil você chegar perto deles com um peito de fogo, então não é recomendado. Então essa build de peito de fogo, ela é usada em alguns casos, entendeu? Ela é usada só naqueles mapas lá. E antes ela era melhor, que antes você podia usar um lume, obra-prima aqui, que o lume ele combava com peito de fogo e aumentava muito o dano. Só que isso aí foi nerfado. Aí eu tô vendo o pessoal usar peito de fogo agora com brumário. Por quê? Que aí ele consegue usar o peito várias vezes. A recarga dele diminui com brumário. E aí você tem que usar um food aqui também, ó, que é esse food aqui de porco assado para poder recuperar sua vida. Aqui você usa omelete, aqui você usa omelete, aqui você tem que usar esse porco assado. Então, é a mesma coisa. Se você pegar 1.600 de IP, você faz até level 10. Se você pegar 1.700 especado na arma, você faz até level 14 de boa. São esses 3 sets possíveis. Esse aqui é um pouquinho mais caro, ó, 16 milhões, porque o peito de fogo é um pouco mais caro, entendeu? É isso aí. Aqui você usa poção de Invi. Por que você usa poção de Invi e não usa veneno? Porque aqui você não tem a bota aqui, ó. Aqui você tem a bota de tenacidade para ficar invisível. Aqui você não vai ter. Se por acaso o bicho agarrar em você, aí você tem que bater invisibilidade com a porção, entendeu? Pronto, galera. Com isso aqui você faz até level 14 tranquilo. Com isso aqui que eu passei aqui. Mas eu quero fazer, jovem, até level 18. Você quer fazer até level 18? Então você tem que juntar dinheiro para comprar aqui um chama-sombra 8.3. Ah, dá para fazer com 7.3? Dá. Dá para fazer com 7.3? Dá. Mas é difícil achar PT. O pessoal tem preconceito. Se o pessoal for fazer level 15 a 18, é melhor você ter um 8.3. Ele custa 25 milhões, ó. Um chama-sombra 8.3. Ele é um pouco mais caro. O set completo está 34 milhões. Eu calculei já.
Então com esse set aqui, você faz até level 18 e o pessoal não vai ter preconceito, entendeu? E eu botei aqui, você consegue pegar 1800 de IP na arma com esse set aqui, se você tiver esse pecado. E se você tiver a arma e o Brumário obra-prima, que é esse de baixo aqui, ó, aí você acha PT mais fácil ainda. Só que o problema é que é muito caro. É 130 milhões só o Chama-Sombra obra-prima 8.3. E aí o set completo dá 155 milhões. Com isso aqui, galera, você vai achar PT no chat do Albion rapidão, porque o pessoal vai falar, poxa, mas não precisa, isso aqui é luxo, é luxo. Mas todos eles eu coloco, ó, se você quiser ter o set obra-prima, você acha mais fácil. E quais são todos os swaps? Lembra que eu falei que no boss final tem que usar raiz férrea, tem que usar frost, tem que usar não sei o que, tem que usar não sei o que? Aqui nessa figura eu listei todos os swaps que você tem que usar. Aí você vai variar de acordo com o boss. Aqui essa primeira linha é o set de skip. Essa botinha aqui é botinha para você poder pegar baú. Aqui é o frost. O frost não precisa ser mais que 6.3, pode ser um 7.3. É só para você poder não pagar muito reparo. Temos aqui o raiz férrea 6.3. Temos o bolzinho 8.3. O bolzinho é bom ser grande porque para quebrar mais a armadura. Temos aqui o set de arcano, que é o arcano 7.3, mais o elmo de cavaleiro e o sapato para poder recuperar com down. Aqui embaixo ó, temos o set de adaga, que é o casaco, o peito, o capacete, a bota real, a adaga e a tocha. E por fim temos o set de off-tank, que é o sapato real, o elmo, o peito, o brumário e a espada para poder refletir. Aqui tem todos os sets que você precisa usar. Você vai levar isso aqui tudo, toda vez? Não, você só vai levar o que está escrito aqui na minha tabela. Por exemplo, Guerras Rochosas, eu só vou levar o raiz férrea, mais nada. E o set skip, né? Então se fosse aqui um Guerras Rochosas, o que eu ia fazer? Eu ia levar essa primeira linha aqui, o set skip, mais o raiz férrea, que é esse aqui, ó, do meio, só. E também eu sempre levo esse sapatinho aqui para poder pegar o baú. Só isso, mais nada. Então eu consegui explicar aqui tudo sobre o suporte. Esse vídeo está ficando muito longo, pessoal, me desculpa. Eu vou fazer depois aí eu vou colocar um link com tempo para você poder clicar como é que fala? Sumário, um índice. Você vai clicar, já vai direto para a parte do vídeo que te interessa, entendeu? Mas eu achei melhor fazer tudo de uma vez para poder o pessoal saber onde que está tudo aqui. Então aqui está explicando, galera, de 1.600 você faz aqui até level 10, com 1.700 você faz até level 14, com 1.800 faz até level 18. Se for tudo obra-prima aqui, você acha PT mais fácil. Suporte é isso. Esse é o suporte que está no meta hoje. Essas são as 3 builds de suporte que é possível fazer. Aqui é o suporte de 1.800, aqui é o suporte obra-prima, aqui são swaps, que é as coisas especiais que você tem que levar para fazer o boss, ou para esquipar. Fechou? Vamos agora, tá na metade, vamos agora para o DPS. DPS, Alan, a ideia é a mesma, ó. Eu tenho aqui o DPS de 1.600, tenho o DPS de 1.700, tenho o DPS de 1.800 e tenho o DPS obra-prima. O DPS, galera, o set de DPS que mais causa dano hoje é besta leve e lume. Ah, mas eu quero jogar de Frost, eu quero jogar de Fire. Pode jogar? Pode. Dá para fazer até level 18? Dá. Mas o pessoal tem muito preconceito e alguns mapas que é mais difícil, que nem Fungicida e Corvos, se você for fazer Fungicida e Corvos e Batalha Eterna do level 15 para cima, o pessoal não vai aceitar que você utilize Frost e Fire. O pessoal vai exigir que você utilize besta leve. Por quê? Porque causa mais dano e esses mapas é muito difícil, você tem que fazer ele, tem muito pouco tempo. Então quanto mais dano você causar, melhor. Aqui a ideia é a mesma, galera. Pegando 1.600 de IP na arma e um lume 7.3 normal, ó, eu faço até level 10 tranquilo. Quanto que custa um set desse de 1.600 e lume 7.3 normal? Tá aqui, ó, 11 milhões está custando esse set. Ah, agora eu já aprendi, fiz até level 10, beleza. Eu quero fazer até level 14, Alan, o que eu faço? Tem que pegar 1.700 de IP na arma e um lume 7.3 obra-prima. Aí tá aqui, ó, a besta leve não é tão importante, galera. O mais importante é o lume. E aí, o que mudou? Aqui tá custando 11 milhões o set inteiro, aqui, agora tá custando 23 milhões. Mudou o quê? Que o lume 7.3 obra-prima, ele custa 17 milhões. A besta leve nem precisa ser excelente, obra-prima não. Pode ser uma de 1.500, uma normal mesmo, uma boa. Mas o lume aqui vai te ajudar bastante a aumentar o seu dano. Aí você faz até level 14.
com esse set. Ah, agora eu quero fazer até level 18, já estou bem experiente, quero fazer até level 18. Aí você agora pode pegar aqui uma arma, uma arminha aqui excelente, eu botei a normal, com 1,5 kk a arma, mas pode ser um excelente. A besta leve excelente, eu acho que é 8 milhões. Aí iria aumentar aqui 8 milhões mais ou menos. Mas o mais importante é um lume. Aí você compra um lume aqui 8.3, entendeu? Com um lumezinho 8.3 e uma bestinha excelente, você vai conseguir fazer até level 18. Aí aqui, esse valor é o valor mínimo, 35 milhões. Mas se eu fosse, por exemplo, ter uma besta leve excelente, aqui ia aumentar para uns 45 milhões, entendeu? Se eu fosse ter um lume aqui excelente, iria aumentar para uns 50 milhões, porque esse lume normal, 8.3 é 29 milhões, 29 kk, mas o excelente eu acho que é uns 40. Aí aqui ia aumentar para uns 50 milhões, mais ou menos isso. Se você for aumentar aqui, botar uma excelente e um lume excelente, você faz até level 18. Mas eu quero ter tudo obra-prima, que aí é melhor ainda, vai causar muito mais dano se você tiver um lume e uma besta obra-prima. Aí você consegue fazer mais facilmente, você acha PT com mais facilidade, porque o pessoal tem menos preconceito. Mas com esse aqui, ó, esse 1800 excelente, também dá para fazer até level 18, a maioria dos mapas. Tranquilo, a maioria. Só o fungicida e o Corvus que é legal ter obra-prima, entendeu? Para poder ter o máximo de dano possível. Vou colocar aqui, ó, até level 18 tranquilo, até o level 18, ó, bota aqui, ó, a maioria dos mapas. Pronto. E esse aqui, até level 18, tranquilo, qualquer mapa. E acha também PT facilmente. Quais são os swaps do DPS, Alan? O que é que tem que levar? É o set de skip, você leva aqui umas porções, uns omelete extra, o set de adaga, que é esse que eu já mostrei, e o set de off-tank, que é esse. Eu vou levar tudo? Não, você vai levar só o que precisar. Se não precisar levar nem adaga e nem off-tank, você só leva o set de skip, mais nada. Só isso, o DPS é o mais fácil. Então tá aqui, ó, o set inicial é por volta de 11 milhões, o set intermediário é por volta de 25 milhões, o set mais avançado, 50 milhões, o set melhor que existe, 100 milhões. Fechou? O suporte que eu já falei, mesma coisa, o set básico, 11 milhões, esse aqui também 16 milhões, esses três aqui pode ser set básico e intermediário, depende o quê? Depende do seu spec. Se você tiver spec, você faz até 14, se você não tiver, você faz até o level 10. Então vou botar aqui, ó, 7.3 com spec. O set top aqui é esse de 35 milhões, você faz até level 18, e o set top dos top é esse aqui de 100 milhões, 150 milhões. Mas não precisa, isso aqui é só luxo. Com esse aqui, ó, de 34 milhões, você faz até level 18. Então, o mais barato de todos até agora foi o suporte. O DPS ficou um pouco mais caro, tá vendo? Para você fazer 50 milhões aqui e o top dos top é 100 milhões. Vamos agora para o healer, galera. Estão quase acabando. O set de healer, temos também a mesma ideia. O set mais barato está 11 milhões, o intermediário está 26 milhões, o set de healer é ótimo, bom, já está 50 milhões, e o melhor set de healer que existe está 190 milhões. Então vamos lá, pegando 1.600 de IP na arma, o healer, galera, eu coloquei aqui o Queda Santa, mas não precisa ser o Queda Santa. Você pode utilizar aqui, ao invés do Queda Santa, você pode utilizar o cajado de uma mão, o cajado de healer sagrado de uma mão. Muita gente utiliza o cajado sagrado de uma mão, mas eu prefiro o Queda Santa, mesmo o Queda Santa tendo sofrido um nerfzinho, porque ele, além de ser utilizado para PVP, para tudo no jogo, ZVZ, para tudo, ele é muito bom para ajudar o tanque a quebrar, a cancelar magia, ele é muito bom para salvar os DPS. Aí, se você especar o Queda Santa, já vai ser bom já. E o Queda Santa 8.3, ó, ele é barato. Por ele ser um item de artefato, ele pega um IP maior. Se você fosse querer fazer aqui, pegar 1.800 de IP com o cajado sagrado normal, o 8.3 não bastaria. Você teria que ter um obra-prima cajado sagrado aqui. E aí acaba que o Queda Santa ele fica um preço bom, ele não é tão caro. Comparado ao cajado sagrado obra-prima, o Queda Santa 8.3 normal, ele não é tão caro, entendeu? E aí eu prefiro que você spec já o Queda Santa. Qual que é o problema do Queda Santa? É isso aqui, ó. Se você quiser ter um Queda Santa obra-prima, é 120 milhões.
Esse é o problema. Por isso que muita gente quer ter o set inteiro obra-prima, aí eles optam por usar o cajado sagrado de uma mão. Tem problema? Não tem problema, galera. Pode usar o cajado sagrado de uma mão em todas essas builds aqui, que vai dar para fazer de boa, até level 18 também, beleza? Vamos lá. Pegando 1600 de IP na arma, com um item 7.3 e pouco spec, e um incensário 7.3 normal, que é esse aqui, ó, a gente faz até level 10 tranquilo, custando 11 milhões esse set. Tá aqui os preços todos aqui. Se eu pegar 1700 de IP na arma, que é no cajado aqui, aí tem que ser um excelente, ó. E tem que ter um spec também. E um incensário 7.3 obra-prima, eu faço até level 14 tranquilo. Esse incensário, galera, é mais importante que a arma. Ele aumenta muito a sua cura. Por isso que eu botei aqui um 7.3 obra-prima, porque para ajudar na cura, entendeu? A arma nem é tão importante você ter uma arma 8.3 aqui. Se você tiver um incensário 7.3 obra-prima, já vai aumentar muito a sua cura. Então, para você pegar 1700 de IP, com isso aqui, ó, um 7.3 excelente, mais um incensário obra-prima, você faz até level 14 de boa. Ah, mas eu quero fazer level 18. Então, aí eu botei aqui, aí você tem que ter um cajado 8.3 e um incensário 8.3. Quanto melhor o incensário, se eu botar um incensário, aqui está um incensário normal. Se eu quiser um incensário excelente, aí vai aumentar um pouco o custo, vai aumentar aqui uns 20 milhões. Se eu fosse colocar, acho que é 50 milhões um incensário excelente. Aí ia sair aqui por uns 60 milhões ou 70 o total, entendeu? Mas com isso aqui dá para fazer até level 18 de boa, galera. E eu botei, se a sua arma e o seu incensário for obra-prima, tá aqui o preço, aí você acha PT mais facilmente. E fica mais fácil curar. A sua cura vai aumentar demais com esses itens obra-prima. Mas com isso aqui já dá para fazer já, entendeu? Fechou? Tá aqui. Quais que são os swaps do healer, galera? É o set de skip, tem aqui as poções. Tá vendo que ele não usa veneno, ele nem usa invisível, ele usa poção de recuperar energia. Porque mesmo você usando a capa de Alien Rush, tem hora que a sua energia acaba. Aí essa poção 6T6 aqui te ajuda muito quando você tá de healer. Aí você tem que levar a porção, levar mais omelete, aqui a botinha para você pegar o baú. E eu botei aqui a botinha de sectário, porque tem healer que gosta de usar a botinha de sectário mais a poção de Invi. Isso aí ajuda os DPS a causar dano, entendeu? Quebra a armadura. Mas você só vai fazer isso aí se você confiar muito no tanque e confiar muito na PT. Aí você pode usar aqui uma botinha, essa botinha aqui de quebrar armadura. Nos mapas fungicida e corvos, você pode usar aqui um raiz férrea, ao invés da arma você põe raiz férrea aqui, que é esse que eu expliquei no começo do vídeo, para você fazer aqui fungicida com raiz férrea, ó. Você faz ao longo do mapa, e corvos também com raiz férrea. Você pode fazer ao longo do mapa, mas aí você não use um 6.3, eu coloquei o 6.3 aqui, mas você tem que usar um 8.3, viu galera? Nesse caso, como você vai usar durante o mapa inteiro, você tem que usar um 8.3, raiz férrea 8.3. E aí quando chegar no boss final, você troca para sua arma de novo. Aí você põe aqui a sua arminha de cura aqui, que é o Queda Santa, beleza? O casaco espectral, que eu já falei também, que na maioria dos bosses você pode usar para aumentar a sua armadura, é o hobby espectral, o hobby sectário, quer dizer. Com esse hobby sectário vai aumentar muito a sua cura, que o casaco real aqui, a sua cura aumenta em 28%, eu acho. Com o sectário vai aumentar em 50% a sua cura, então é muito bom para você poder usar no boss final. Por que você não usa no mapa inteiro? Porque esse casaco real aqui, ele ajuda os DPS a dar mais dano, por isso que agora é um novo método, todo mundo está usando. É para poder ajudar os DPS a causar mais dano, é a mesma ideia aqui da botinha aqui, ó, de quebrar armadura, é para ajudar os DPS a dar mais dano. Aí no boss final, você pode trocar. Eu coloquei aqui também o sapato real mais o hobby, porque no boss aqui do punhado de prata, você tem que usar o hobby, que além dele aumentar a sua cura, ele também aqui, ó, hobby sectário. No punhado de prata, você tem que usar o hobby sectário, porque além de aumentar a sua cura, ele consegue te deixar invulnerável. Assim que você toma o tiro, você pode usar o hobby sectário para recuperar um pouco a sua vida, e o sapato você usa para poder desviar do tiro, nesse punhado de prata. Se você ver aí ó, no meu canal do YouTube, você vai achar vários vídeos e você vai entender do que eu estou falando. E aqui, se ele for fazer um set, se ele for fazer o off-tank, lembra que no Corvus ele pode também fazer o off-tank aqui, ó. No Corvus ele pode fazer aqui o set de off-tank, o healer.
Aí também é um swap dele. Tem aqui o off-tank, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu tô no... Tá aqui. Que é o sapato, mais o elmo, mais o peito, mais o brumário e mais a espada. Esse é o set de off-tank. Todos os swaps de healer estão aqui, galera. É isso aqui. Aí você pode escolher se vai usar a queda santa ou se vai usar o cajado sagrado de uma mão. Vamos para o último, que é o tanque. Para a gente poder acabar com esse vídeo. O vídeo tá ficando longo, vocês me perdoem, mas estou falando tudo que eu sei. A ideia é a mesma. O set básico é esse aqui. O set intermediário é esse aqui. O set top é esse aqui. O set top dos top é esse aqui. Pegando 1600 de IP médio, agora não é mais IP da arma. Sempre eu estava falando de IP da arma, ó. IP da arma, aqui também, ó, IP da arma e da secundária. IP da arma, sempre IP da arma e da secundária. No tanque mudou, agora o tanque é o IP médio. Como é que eu pego o IP médio? Vai somar todos os IP, o IP de tudo que você está usando. O IP da arma, do peito, do capacete, da bota, da capa. Tudo isso aqui vai juntar e chegar no IP médio. Pegando 1600 de IP médio com todos os itens 8.3 e pouco spec, você faz até level 10 tranquilo. Ou seja, comprando aqui o 8.3 flat de tudo, e com pouco spec, você vai conseguir pegar um IP médio de 1600. Aí você faz até level 10 tranquilo para treinar. Fica treinando um bom tempo com esse set aqui. E é bom que é baratinho, ó. 8 milhões você compra esse set. Beleza, já aprendi a fazer as pulls, já sei fazer tudo. Vamos para o próximo nível. Qual que é o próximo nível? Tem que pegar 1700 de IP médio. Agora eu tenho que ter os itens 8.3 excelentes e tem que ter spec. Então, ó, o meu capacete agora é excelente, o meu peito é excelente, a minha bota é excelente e a minha bengala é excelente. Por que a bengala é excelente, Arão? Porque a bengala, pessoal, é mais importante que a massa, é a mesma coisa. Quanto melhor a sua bengala, mais o seu stun vai ficar prolongado. O tanque ele tem que entrar na pool, estacar o Qzinho aqui da massa, depois ele usa o W para stunar geral, e ele usa a bota, usa o elmo e usa o peito para poder juntar a pool e para poder sair. Depois que ele usou o W para stunar, essa bengala vai fazer o stun dele aumentar muito. Aí ele fica um tempão longe do bicho sem tomar porrada e os DPS descendo a lenha nos bichos. Então a bengala é para aumentar o stun dele, aumentar o tempo de stun. Aí aqui, quanto melhor a bengala, melhor. Então a massa nem precisa ser uma massa boa para poder pegar 1700 de IP. Mas se você quiser comprar uma excelente, você pode comprar. É 7 milhões aqui, é excelente. Então vai para 16 milhões. Se eu comprasse uma massa excelente também, e aqui ia para 21 milhões, mais ou menos, 22 milhões, por aí. Esse aqui é o set intermediário. E aí eu tenho que ter spec, galera. Não é só 100/100 aqui na minha arma, 100/100 no peito, 100/100 no capacete, 100/100 na bota, não. Aqui eu tenho que tentar botar spec também em tudo, porque se eu tenho que tentar virar 100/700, botar spec em todos os capacetes, botar spec em todas as botas, botar spec em todas as armaduras, botar spec em todas as secundárias e spec em todas as massas, porque isso aí vai aumentar o meu IP médio, ó. Vai aumentar muito o meu IP médio. Quanto mais spec, quanto mais fama amarela eu colocar nos peitos, no capacete, nas botas, na massa e nas secundárias, maior vai ser o meu IP médio. Aí eu consigo atingir 1700 com esse set aqui, que é baratinho. Um setzinho de 20kk, eu consigo pegar 1700 de IP e faço até level 14 com um set barato desse, beleza? Pronto, eu estou fazendo até level 14, agora eu quero fazer até level 18. Ó, até level 18. O que eu vou fazer? Agora, galera, tem que comprar os itens obra-prima. Agora o seu capacete tem que ser obra-prima, o seu peito tem que ser obra-prima, a sua bota tem que ser obra-prima, a sua massa e a sua bengala pode ser excelente para você aumentar o stun, que é melhor aumentar o stun. A sua capinha pode ser excelente para poder aumentar o IP médio. E quanto está custando esse set? 50 milhões. Tendo o capacete, o peito e a bota obra-prima, aumenta muitos atributos, aumenta a sua vida, aumenta a sua armadura, você fica mais resistente, você aguenta apanhar dos mob level 15 a 18, entendeu? E você consegue pegar, e você também tem que ser full spec, ó. Eu botei, ó, itens 8.3 excelente, obra-prima e full spec. O que é full spec? É 100/700.
100/700 em tudo aqui. Se você for 100/700 no capacete, no peito, na bota, na arma, na bengala, você vai conseguir pegar 1800 de IP médio com esse setzinho aqui, que é barato, que é 50 milhões apenas. Mas aí eu quero achar PT mais fácil. Como é que eu acho PT mais fácil? Aí você põe tudo obra-prima. Põe a capa obra-prima, põe o capacete obra-prima, põe a bengala obra-prima, a massa obra-prima. E além de ser tudo obra-prima, também você pode ter full spec aqui, pode ser 100/700. Pronto, aí você vai pegar muito mais que 1800 de IP, você vai achar PT rapidão. Quais são os swaps aqui, galera, do tanque? É o set de skip, tem aqui poção, veneno, invisível, botinha para poder pegar baú. No Corvus, temos aqui o set, ele tem que usar aqui a espada mais o brumário, para ele poder montar o set de off-tank. Qual que é o set de off-tank? É o capacete, o peito ele já tem, a bota ele já tem, ele vai colocar o brumário e colocar a espada. Aí ele faz aqui o boss final nas garras do corvo, ele faz aqui, ó, com espada mais brumário. Tem esse elmo real também, que é um swap dele, eu botei aqui o elmo real, porque nesse mapa Corvus, no mapa de Morgana, muita gente gosta de usar o elmo real para fazer algumas pulls. Por isso eu coloquei junto aqui. Nesses mapas de Morgana, ó, que é o Três Irmãs, mais o Nas Garras do Corvo, o pessoal gosta de usar o elmo real para fazer uma pull, uma big pull. Que o meta agora, galera, é fazer big pull. O tanque tem que fazer big pull, porque nós temos pouco tempo para fazer os mapas. E esse elmo real é um swap que dá para utilizar para poder fazer algumas pulls diferentes, uma big pull diferente. Pronto, a swap agora, ó, Incubus e o escudo avaloniano de aumentar o agro. E esse capote aqui, esse trio é muito usado aqui no Batalha Eterna. No Batalha Eterna, tá aqui o Batalha Eterna, aqui ó, Incubus, escudo e capote. Esse é o que está sendo usado hoje para você ter mais defensivas possíveis para fazer o Batalha Eterna. E o Monge Negro é utilizado em vários e vários mapas. Está aqui, ó, olha lá, Monge Negro, Monge Negro, Monge Negro, Monge Negro. A função do Monge Negro é a mesma da Incubus. É a mesma, de você reduzir o dano que você recebe do boss, no boss final. E tem tem um mapa específico, que é a Loucura Madeireira, que você tem que usar aqui a espada mais o escudo. Se você quiser refletir o boss final do Loucura Madeireira. Ah, mas reflete foi nerfado, mas é só uma forma de você controlar o bicho. É a mesma ideia de você controlar no Corvus, você usa espada mais brumário, no Loucura Madeireira você vai usar espada mais escudo. São poucos swaps, tá vendo? Eu posso ter esquecido algum, galera. Se você for tanque e quiser complementar isso aqui, deixa os seus comentários aí no vídeo, que tudo que for comentário de coisa legal que eu esqueci de falar e o pessoal lembrou, eu vou fixar o comentário no topo do vídeo para explicar o resto que eu esqueci, beleza? Aí tá aqui, galera, terminei o vídeo ficou gigante, mas tá tudo aqui, ó. Aqui eu explico um pouco sobre os mapas, aqui eu explico o que tem que levar para o DPS, suporte, healer, tanque. Aqui onde você vai achar grupo para fazer PT, aqui tudo que o suporte tem que usar, quais são as builds que estão no meta, os swaps, aqui tudo que o DPS pode usar, a build que está no meta, o preço das builds e os swaps. Aqui a mesma coisa para o healer e a mesma coisa para o tanque. Beleza? Eu tentei explicar tudo sobre isso. Deixa eu voltar aqui agora. Espero que vocês tenham entendido. Ah, Alan, eu quero ter acesso a essa planilha. Como é que eu faço para ter acesso a essa planilha? Galera, essa planilha, assim como tudo que eu já fiz no canal até hoje, ó, todas as abas da planilha que eu já criei até hoje, elas estão disponíveis no Discord para quem é sub do canal da Twitch e para quem vai ser membro do YouTube. Ó, tem tudo aqui, criação de animais no pasto, tem tudo que você pensar, trabalhadores, criação de animais no canil, hortas e fazendas, projeção de hortas e fazendas, tem aqui a parte de sorteio que eu estou fazendo, tem a parte de craft, ó, eu explico tudo como é que faz para poder craftar, milhões de planilhas de análise, tudo isso aqui vai ficar disponível aí para quem é sub. Ah, Alan, mas eu quero ter acesso, Eu vou ver se eu coloco lá na Twitch, aqueles negócios de pontos da Twitch, para a galera poder ganhar pontos e poder comprar acesso à planilha, beleza? Mas aí, ó, nesse vídeo, deu para vocês pausem aí o vídeo, dá para vocês terem uma noção de tudo que precisa.
Eu vou pensar em colocar, eu acho que eu vou colocar na descrição do vídeo aí o link para essa planilha, para vocês poderem ver pelo menos a planilha de HCE. O vídeo ficou gigante, ó, quase 1 hora, mas eu vou fazer um índice, tentei explicar o máximo de coisas que eu sei. Se ficou confuso, vocês me perdoem. Se vocês querem acrescentar mais informações, coloque aí nos comentários. Mas aí eu expliquei tudo que eu sei sobre HCE. Fechou, galera? Espero que tenham gostado. Deu muito trabalho fazer esse vídeo. Então, se você gostou, indique o vídeo para seus amigos. Pega o vídeo, põe no Discord da guilda. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Se você ficou até o final, eu agradeço demais. E é isso aí, galera. Vou estar fazendo live todo dia, à noite e fim de semana. Se quiser fazer HCE comigo, entre no nosso Discord aí, ó. E bora fazer HCE junto, galera. É nóis. Abraço, até o próximo vídeo. Falou!